Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Hoje nós estamos começando uma série que vai durar 5 meses. Nós vamos ler o livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem 150 capítulos. Então, nós vamos começar agora nesse mês a realizar a leitura de Salmos e vamos seguir até o Salmo 150. Se você gosta de meditação no livro dos Salmos, fique ligado no canal que todos os dias nós vamos colocar um vídeo sobre um salmo e vamos percorrer esse caminho por 150 dias. É uma oportunidade de você estabelecer um relacionamento com Deus pela meditação de salmos e convide seus amigos. Convide as pessoas da sua igreja para que elas acompanhem essa leitura de Salmos por 150 dias. Faça um propósito com Deus. Diga, Senhor, eu vou fazer 150 dias, todos os dias eu vou acompanhar o canal e eu vou ler um salmo e eu vou colocar em prática uma mensagem de cada um dos salmos na minha vida. Vamos à leitura do Salmo primeiro. O Salmo primeiro pode ser dividido em 3 partes. E esse salmo, ele fala sobre a felicidade do justo. Justo na Bíblia significa aquele que faz a vontade de Deus. Ao contrário de justo no mundo secular, que significa aquele que obedece às leis, aquele que segue a justiça, justo no contexto da Bíblia é aquele que é justo de acordo com a lei de Deus. E aquele que é justo de acordo com a lei de Deus é aquele que segue os mandamentos de Deus. Então, significa que se você ainda não aceitou a Jesus, você ainda não é um justo, de acordo com os parâmetros da Bíblia. Porque se você ainda não aceitou a Jesus, você não está justificado do seu pecado. Nós somos pecadores. Nós temos mágoa, inveja, cobiça. Às vezes a gente olha para alguém e tem algum pensamento de lascívia, de malícia, de adultério, de prostituição, de fornicação. Nós mentimos. Às vezes escondemos a verdade para escapar das consequências de uma decisão que tomamos. Então, todos somos pecadores. Falamos mal a respeito de alguém, fazemos críticas que são injustas porque fazemos os nossos comentários a partir das nossas próprias percepções, quando na verdade nem sabemos o que o nosso próximo está passando e já vamos falando, tecendo os nossos comentários, as nossas opiniões, os nossos julgamentos em relação ao próximo. Todas essas coisas são pecado, são coisas que nos desviam do caminho certo. A palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Quando fazemos essas coisas, estamos errando o objetivo da vida, que é dar glória a Deus que criou os céus e a terra e que é dono de todas as coisas que existem e das coisas que foram criadas e de todas as pessoas. Então, quer você queira, quer você não queira aceitar, o fato é que você e eu, todos nós, somos pecadores. Nós nascemos inclinados para fazer coisas erradas em alguma medida. E é por isso que Jesus morreu na cruz. Deus olhou para a humanidade, viu que todos estavam mergulhados no pecado e ele enviou Jesus, o seu filho, para que, pelo sacrifício dele na cruz, ele tomasse o nosso lugar. Então, você só é justo se você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, você é visto como alguém que aceitou a justiça de Deus. A justiça de Deus é que todas as pessoas aceitem a Jesus, o sacrifício dele na cruz, e assim, quando Deus olha para aqueles que aceitaram a Jesus, ele olha Jesus primeiro.
e o sacrifício que ele realizou na cruz por você, então ele ouve as suas orações e estabelece relacionamento com você. Se você quer ser um justo, de acordo com os princípios da Bíblia, e ser alguém que faz a vontade de Deus, faça uma oração comigo agora para aceitar a Jesus. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida que está aí no céu, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração, você acabou de confessar que Jesus é o teu Senhor. Então agora você não vive mais para você mesmo, para você mesma, mas você vai ler a Bíblia e vai viver para Jesus, para Deus, para fazer o bem, para seguir uma vida justa, ou seja, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Você recebeu a salvação, você confessou que recebe Jesus como seu Salvador. Então significa que você reconhece que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelos seus pecados. E significa que você entende isso. Depois você pediu para ele escrever o seu nome lá no céu, no livro da vida. Esse livro é um livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus, como você acabou de fazer agora. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que vai ajudar você a caminhar aqui na terra de acordo com os mandamentos dele até chegar ao céu. Agora você é um justo, agora você é uma pessoa justa, você recebeu Jesus e agora você está justificado dos seus pecados. Quando você cometer algum pecado, peça perdão, diga: Jesus, me lava com o teu sangue e me purifica desse pecado. Ele vai trabalhar na sua vida e com o passar do tempo, você vai abandonar o vício do cigarro, você vai abandonar a pornografia, você vai abandonar a prostituição, você vai abandonar a mentira, você vai abandonar a falta de perdão, a mágoa que você carrega de repente de alguém. Hoje o Espírito Santo vai ajudar você e cada dia você vai brilhar até se tornar uma pessoa justa, até o dia em que você cumprir o seu propósito na terra e você vai estar com ele para sempre na glória. Dito isso, vamos para a meditação do Salmo capítulo 1. Na verdade, o livro de Salmos não tem capítulo. Nós estamos aqui com uma versão da Bíblia que coloca ali capítulo 1. Todos os salmos vão estar escritos, capítulo 1, capítulo 2, mas o livro de Salmos, na verdade, ele é um livro de louvores. A palavra salmos, ela vem no hebraico, na Bíblia hebraica, ela se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. Então, Tehillim significa louvores. É uma coletânea de 150 louvores e também de orações que foram escritas por vários autores. A maioria dos salmos foi escrita pelo rei Davi. Existem salmos que foram escritos por Moisés, por Asaf, que foi um líder de louvor, pelos filhos de Corá, que também eram um grupo de levitas que adoravam a Deus. Mas a grande maioria dos 150 salmos foram escritos por Davi. Existem salmos cujos autores são desconhecidos, mas certamente eram levitas. Levitas eram pessoas que adoravam a Deus no templo. Eles eram responsáveis pelos cânticos a Deus. Eles eram responsáveis pelas orações, pelos louvores. Então, alguns salmos foram escritos por levitas. O Salmo 1 fala da diferença entre aquele que é justo e que segue a Deus e daquele que é ímpio. O ímpio é aquele que segue o caminho do mal. A palavra ímpio é contrário de pio. Pio é aquele que é bondoso, a pessoa que tem piedade. Ímpio é aquele que não é pio, não é piedoso, não guarda o caminho da bondade, segue o caminho do mal. E o Salmo 1 fala da diferença entre o que faz o bem e o que faz o mal.
Veja que nós encontramos 3 partes nesse salmo. A primeira parte, que está aqui nessa cor em tom laranja, nos diz aqui no versículo 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo 1, quando fala bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz. Feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, feliz é a pessoa que não segue o conselho dos que são maus, dos que não são piedosos, dos que praticam a maldade. Felizes são aqueles que não andam, não seguem os conselhos das pessoas que praticam o mal. Felizes são os que não se detêm no caminho dos pecadores, ou seja, eles não param nem mesmo para conversar com os pecadores, a não ser que seja para anunciar Jesus. Se não for para anunciar Jesus, então aí sim você pode parar um pouco no caminho do pecador para falar a respeito de Jesus para ele. Do contrário, você não para no caminho dele, você nunca vai parar no caminho do pecador para escutar os conselhos, as recomendações, as orientações, os ensinamentos deles, mas apenas para falar a respeito de Deus para eles. Pecadores, a palavra pecado significa errar o objetivo. Aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que se prostitui, aquele que trai o marido ou a esposa, está errando o alvo. O alvo é cuidar da saúde. Por isso, não beber e não fumar são recomendações bíblicas, porque nós temos o nosso corpo como templo de Deus, ou como um lugar em que o Espírito Santo mora, ele mora em nós. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. O objetivo é ter saúde e cuidar da saúde. Ser fiel no casamento, no relacionamento, não andar no conselho do mundo que é: você pode sair com quantas pessoas você quiser, porque você é livre, mas escolher um esposo e ter uma esposa é a orientação da Bíblia. Quando você tem uma pessoa a quem você se dedica, você pode construir a sua família, você pode reunir recursos financeiros, comprar a sua casa, comprar o seu carro, estudar, desenvolver-se profissionalmente, ser pai, ser mãe e trazer bênçãos para os seus netos. Esse é o plano de Deus para a humanidade, mas o mundo que está buscando transformar as pessoas em consumidores, o mundo dos negócios, onde a ganância toma conta dos grandes conglomerados econômicos, eles querem que todo mundo pense só em comprar e que as pessoas sejam cada vez mais egoístas, porque daí você tem várias pessoas egoístas que vão, cada uma delas precisar de uma casa, cada uma delas precisar de um carro, cada uma delas vai precisar alimentar as suas necessidades e não vai haver o compartilhamento, a vivência em união das famílias. E tudo isso é projetado para alimentar a ganância, a ânsia dos grandes empresários de vender e vender mais. É muito melhor que as pessoas estejam sempre se divorciando, porque daí elas vendem a casa e depois elas têm que comprar outra. Elas têm que construir outras famílias. Elas vivem o tempo todo desequilibradas. A indústria farmacêutica vende mais remédios, vende mais antidepressivos. As pessoas ficam cada vez mais perturbadas, em desequilíbrio, elas se perdem. Então elas precisam de socorro que eles, os grandes empresários, oferecem as soluções e as respostas. Então, o mundo caminha para ser contrário ao que Deus ensina. Mas se você lê a Bíblia, você segue acertando o alvo. O alvo é que você tenha uma vida feliz, uma vida abençoada. Então, bem-aventurada é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios e que não se detém ou não para no caminho dos pecadores, não para ir junto com um amigo para ir a um bar e ficar bebendo, ir para aqueles que vão em casas
que fumam charutos para ficarem ali conversando e ficarem fumando, irem para um caminho de prostituição, de mentira, de corrupção, de suborno, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, nem fica sentado na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são os que escarnecem. Escarnecer significa realizar uma zombaria em relação a outras pessoas, aqueles que ficam fazendo comentários maus a respeito dos outros. Bem-aventurado, feliz é você que faz isso, que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos que erram o alvo, que são os pecadores, e não senta na roda com os escarnecedores. Bem-aventurado é quando você escolhe os ambientes que você frequenta. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Se você andar com pessoas que se corrompem, elas vão ficar falando todos os dias das coisas erradas que elas fazem até convencer você de praticar as mesmas coisas erradas. Então, pense bem nos ambientes que você frequenta. E ambientes não são só lugares físicos onde você põe os pés. Ambientes também envolvem os lugares que você visita na internet. Quando você entra numa página online, quando você entra na rede social de uma pessoa que está ali com roupas curtas, que está fazendo dancinhas, ou com uma pessoa que está ali escarnecendo, falando coisas terríveis de outras pessoas, quando você escuta a rede social daquela pessoa, você está entrando no ambiente. É como se você estivesse entrando na sala daquela pessoa, no quarto daquela pessoa, aprendendo coisas que aquela pessoa está exibindo, mostrando, falando naquele ambiente, daquela rede social. Preste atenção nos ambientes que você frequenta, tanto online quanto físicos. Versículo 2: Bem-aventurado é quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se senta na roda dos escarnecedores, mas ao contrário, antes de tudo isso, tem o seu prazer na lei do Senhor. Tem o prazer da lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado é quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós queremos conhecer as recomendações, as orientações, os conselhos, os ensinamentos, os mandamentos que estão na Bíblia, que estão na palavra de Deus. Porque, versículo 3, pois quem faz isso será como uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas. Você já viu uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas? Ela recebe água durante o ano inteiro. Então ela consegue produzir as suas folhas, que ficam sempre verdes, e ela consegue produzir os seus frutos no tempo certo, pois ela será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. A proposta do Salmo 1 é que, quando você anda na lei do Senhor, você será dessa forma. Você vai produzir em cada fase da sua vida aquilo que é para ser produzido. Tudo ocorrerá bem na sua vida, a qual dá o seu fruto na estação própria. Na estação própria, você vai encontrar a resposta daquilo que você precisa, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Há uma promessa na palavra de Deus de que aquele que segue na lei do Senhor terá prosperidade. Aquele que segue orando, lendo a Bíblia constantemente, cuidando dos seus ambientes, cuidando das amizades que faz, andando em oração, pedindo conselhos ao Deus que lhe orienta, receberá respostas de Deus e caminhará bem em tudo o que fizer. Aquele que cuida dos seus pensamentos, da sua alma, e não deixa os maus conselhos entrarem na sua mente, mas sempre perdoa as outras pessoas, não cai em depressão, não fica em ansiedade, porque está sempre meditando na palavra. E a palavra ensina que nós devemos sempre fazer o melhor nos nossos estudos, no nosso trabalho e nos nossos relacionamentos
manifestando amor ao próximo e sendo gentis e sempre dispostos a servir aos outros com o melhor que nós temos. Quando fazemos isso, nós também alcançamos o melhor das pessoas ao nosso redor, alcançamos portas abertas, oportunidades, porque estamos ali sempre mostrando que estamos oferecendo o nosso melhor. Quem faz assim e anda com correção, justiça e honestidade, encontra a pessoa certa no tempo certo, tem o seu casamento, tem os seus filhos, tem os seus projetos atendidos, porque está seguindo a lei do Senhor. Agora, os versículos 4 e 5 mostram o que acontece no contrário, mostram o contraste disso, que está aqui em azul. Versículo 4: Não são assim os ímpios, aqueles que não são pios, que não são piedosos, que praticam a maldade, mas são como a moinha que o vento espalha. Você já viu uma moinha? A moinha, ela vai espalhando a palha. A palha vai para qualquer lugar. O vento vai empurrando, carregando aquela palha que vai sem nenhuma direção. Então o versículo 5 fala: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, eles não vão conseguir permanecer de pé no momento em que ocorrer o juízo. O juízo aqui nos fala a respeito do dia em que Deus, em que Jesus voltar, ele virá para julgar a todos nós por tudo aquilo que nós fizemos. Quando chegar o dia do juízo e eles estiverem diante de Deus, eles não vão permanecer diante de Deus. Eles serão arrancados de diante de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse que quando o dia do juízo chegar, ele vai separar os que fizeram as coisas corretas daqueles que praticaram o mal e lançará para fora do reino de Deus todos aqueles que optaram, decidiram, tomaram a sua escolha por fazerem o caminho do mal. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores, os que erram o objetivo, na congregação dos justos. Deus separa os que são justos. Ele reuniu um lugar, uma congregação, onde ele vai reunir todos os que são justos. Justos são os que fazem a vontade dele, daqueles que são pecadores. E o versículo 6 termina esse salmo. O versículo 6 faz o fechamento. Ele está aqui nesse tom laranja, mais forte, né? E diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O versículo 6 está dizendo que Deus, o Senhor, ele sabe tudo o que nós fazemos. Ele conhece o caminho dos justos. Então, quando o versículo 5 fala que pelo que os ímpios não subsistirão, não permanecerão de pé no juízo, mas nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Então ele sabe quem são os justos. Ele sabe quem pode passar, quem tem a credencial para entrar na congregação dos que são justos, dos que fizeram a vontade dele. Ele sabe quem pode entrar por essa porta. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios não subsistirão, não permanecerão de pé diante do Senhor. Essa é a leitura do Salmo, capítulo 1. Para terminar essa meditação do Salmo 1, vamos ler em conjunto o texto do que Jesus disse em Mateus, no capítulo 7. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, vamos ler aqui a partir do versículo 18. Jesus disse: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Versículo 19. Toda árvore, a árvore aqui somos nós. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Jesus estava dizendo que aqueles que não derem bons frutos vão ser cortados e vão ser lançados no fogo. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Se você frequenta a igreja, mas os seus frutos são maus,
você pode perder o seu caminho, o seu lugar, a sua cadeira na congregação dos justos. Não basta frequentar a igreja, é necessário que os seus frutos sejam frutos de justiça. Avalie se você tem produzido frutos de justiça. Se você tem tido falta de perdão, inveja, cobiça, ganância, soberba, orgulho, acha-se superior e melhor do que o seu irmão, então esses frutos são frutos de injustiça. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nós sabemos que a vontade do Pai é que amemos uns aos outros, que aquele que ama, ele não vai carregar inveja, nem mágoa, nem ódio, nem ressentimento, nem rancor, nem cobiça, mas ele vai respeitar o próximo. Inclusive, Paulo escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, o livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, fala sobre o combate ao orgulho, à arrogância. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia, que dia? No dia do juízo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja que essas pessoas que oram, que expulsam demônios, que profetizam, que fazem maravilhas, eles vão dizer isso para Jesus no dia do juízo final. E olha o que Jesus disse aqui no versículo 23. E então, quando me disserem isso, eu direi para eles abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade significa aquele que pratica a injustiça. Iniquidade é a palavra contrária de equidade. Equidade significa fazer aquilo que é correto, aquilo que é ético, aquilo que é justo, aquilo que é conforme a vontade de Deus. Então, quando ele fala assim, vós que praticais a iniquidade, é vocês que não andam de acordo com o que é correto, com o que é justo. E o que é justo? É aquilo que a Bíblia diz que é justo. Vocês que praticam a iniquidade, se afastem de mim, porque eu nunca conheci vocês. Você pode estar na igreja profetizando e louvando e até pregando, mas se você esconde coisas erradas que não são conforme a vontade de Deus, você não faz parte da congregação dos justos. Para terminar agora, vamos ler o que Jesus disse a partir do versículo 24 até o versículo 27. Ele fez uma comparação, dizendo assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esse versículo 25, quando fala que caiu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, nos fala que nessa vida nós passamos por desafios. Você vai ser muitas vezes humilhado, xingado, maltratado por causa da sua fé. Vão chamar você de quadrado, de ridículo, de ultrapassado, de alguém que segue um livro antigo. Vão, talvez, fazer coisas ruins por causa da sua fé. Quando fala correr rios, a vida tem muitos obstáculos. Aparecem crises financeiras, pessoas que muitas vezes precisam ser perdoadas, pessoas que estão dentro da própria igreja que muitas vezes vão carregar alguma inveja contra você porque você está fazendo a coisa certa e às vezes vão te acusar de maneira injusta, mas você que está com Deus não vai se deixar abater, não vai deixar a mágoa entrar, não vai deixar ficar-se machucado e ferido por causa disso. Mas o amor vai estar em você e você vai conseguir perdoar. E vão assoprar ventos contra você, mas você vai permanecer firme,
porque você está firmado na rocha que é Jesus. Agora, versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. 27. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Então que você tenha força em Jesus, que você seja um bem-aventurado, que você sempre ande na justiça de Deus, na justiça de Jesus e que você sempre esteja produzindo frutos bons. Frutos bons nós só produzimos quando nós permanecemos em Jesus. Permaneça em Jesus. Se você quiser complementar essa meditação, leia depois João capítulo 15, onde Jesus fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E todo aquele que permanece nele, como videira verdadeira, recebe a seiva, que é o Espírito Santo, todos os dias e consegue produzir os frutos bons. Se nós nos afastamos dele, que é a videira verdadeira, e deixamos a nossa casa construída fora da rocha, que é ele mesmo, nós tropeçamos. Mas quando estamos firmes nele, permanecemos sempre de pé, gerando vida, produzindo os frutos da justiça e da bondade de Deus. Que você possa produzir os frutos da bondade de Deus. Os frutos da bondade de Deus estão em Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 22 e 23. Lá está escrito que os frutos de justiça são o amor, a bondade, a amabilidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei que obrigue você a fazer isso, mas aquele que realmente está em Jesus, aquele que anda com Jesus, consegue produzir esses frutos pela graça do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida com a paz do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem, por essa palavra e te pedimos, fortalece a todos nós com a tua graça, com teu Espírito para produzirmos os frutos de justiça, para andarmos sempre com o Senhor, que a nossa casa esteja construída sobre a rocha e que nós sejamos sempre, sempre e sempre do Senhor. Abençoa a todos. Amém.